Então eles definiram e escreveram daí para frente, né? João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João 21, 24. Então aqui João escreve que o que eles estão escrevendo ali, fala, não é mentira. Nós vimos, somos testemunhas oculares disso. Nós estamos defendendo aquilo que vimos. Ele não está inventando história. Aí temos uma linha do tempo. Então, tem mais aqui, 2 Pedro 1,16. Isso aqui é tudo um resumo da história da defesa da fé, tá? 2 Pedro 1,16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Ele mesmo fala que na invenção. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eles reafirmam, nós vimos o que Jesus fez, nós estivemos com ele. Nós somos testemunhas oculares do crime, entre aspas, que cometeu Jesus. Nós vimos tudo. É aquele filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, versão bíblica, tá? Mas é isso aí. 2 Pedro 1,16. Tudo bem? Eles não estavam inventando. Ele fala aqui, porque se você olhar o livro de Atos, eles eram sempre confrontados e muitas das vezes, vocês estão inventando isso. Aí iam para a prisão, parem de falar sobre esse Jesus, sobre tudo isso. Então o pessoal odiava quando eles pregavam, né? Jesus falou, sereis odiados, né? Sereis açoitados e tudo mais por causa do meu nome. E isso é verdade até hoje. Hoje a ofensa para nós, em muitos lugares do mundo, acontecem as mortes do mesmo jeito. Aqui a ofensa é diferente, aqui ela vem enrustida, ela vem implícita em outras atitudes que às vezes pessoas fazem com a gente. Vamos lá. Além disso, ele diz aqui, aqui em João 21, 2 Pedro 1,16, aqui eu só quero enfatizar isso. Nós fomos testemunhas oculares. Ele mesmo escreve isso. Tudo bem, gente? Para você ter uma ideia, o Evangelho de Marcos não esteve com Jesus o tempo todo. Talvez até estivesse. Mas ele não era um dos discípulos. Mas Pedro era. E Marcos andou com Pedro. Principalmente você vê isso muito no livro de Atos. Então, os relatos que Marcos escreve são todos os relatos ditos por Pedro. Então, aqui em 2 Pedro 1,16, o próprio Pedro escreve isso. Vamos lá. Continuando. Tem mais versículo aqui. 1 Coríntios 15. Aliás, o capítulo 15 de 1 Coríntios também, igualmente como aquele versículo que eu vou citar de novo, que o Kleber leu, 1 Pedro 3, versículos 14 e 15. 1 Coríntios 15, todo defensor da fé, aliás, todo cristão deveria estudar. Porque ele fala, ali onde Paulo fala que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas depois da ressurreição, tem vários fatos ali importantíssimos, fatos comprovados historicamente. E aqui, primeiro, olha, só vou citar do 3 ao 8, mas eu pus umas reticências, senão não cabe aqui. Mas é 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Minha recomendação como lição de casa, leia 1 Coríntios 15 inteiro. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Aqui, né, Paulo está escrevendo isso, que Jesus apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. E depois desses apareceu também a mim. Então Paulo está dizendo também que ele apareceu a ele, tanto que ele ficou cego 3 dias por causa disso. E ele até então era o maior perseguidor de cristãos, ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu, e ele era um dos maiores inimigos do cristianismo na época. O que aconteceu que ele se converteu, ele se convenceu do contrário tão drasticamente? Alguma coisa realmente um evento de magnitude muito grande aconteceu para que Paulo mudasse de opinião tão repentinamente. Justamente ele viu Jesus. Ele viu, tanto que ele ficou cego, ele viu em formato de luz ali, mas ele viu Jesus. E aí que ele diz que apareceu mais 500 pessoas, né? Tanto que eu expliquei ali na ressurreição, quando a gente ministrou sobre investigando a ressurreição logo antes da Páscoa, que não tem como você hipnotizar e alienar 500 pessoas ao mesmo tempo e sugestionar 500 pessoas ali, nós somos zumbis, vamos falar que vimos Jesus. Não tem. As pessoas realmente, para falar 500 pessoas viram, você não consegue sugestionar 500 pessoas de algo falso, ou dar o mesmo sonho para 500 pessoas. Isso não existe. Tanto que em defesa de Cristo, Lee Strobel foi atrás para ver se isso não era possível. E a própria psicóloga, que era ateia, falou para ele que não dava, não tinha jeito. Né? Era ateísta e falou para ele que não dava.
Então agora, gente, depois disso, né? Olha o que Lucas escreveu no primeiro livro dele, que é o próprio Evangelho de Lucas. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram o quê? Testemunhas oculares. De novo, sabe que testemunha ocular aparece direto no texto bíblico, porque eles viram. Então aqui é outro versículo para isso. Então vamos continuar. Depois deles vem os defensores que vieram após eles. Esses são os alunos dos discípulos. E os alunos dos discípulos são os defensores sucessivos, os que vieram depois, porque não acabou com os discípulos. Depois que acabou, o livro de Atos, por exemplo, não tem fim. Ele tem uma continuidade que ela depende de nós. Mas, eu vou até falar o nome deles daqui a pouco aqui, mas assim, todos eles, antes de serem presos, decapitados, etc., sofrerem tudo aquilo que eles sofreram, eles formaram escolas, eles realmente passaram adiante o Evangelho. Então aqui são alguns alunos deles, Quadratus de Atenas, Aristides de Atenas, Justino Marte, Apolinário Cláudio, Tertuliano, Marcos Minúcio Félix, assim por diante. São alguns dos alunos, às vezes são alunos diretos dos discípulos, outros são alunos dos discípulos. Lembra que eu falei que tem 24 mil cópias dos evangelhos? Eles, além de fazerem as cartas deles, os registros deles, muitas delas estão no livro de Eusébio, chama História Eclesiástica, ou História da Igreja. Você vai achar vários desses relatos ali. E tem também as cartas deles fora do livro, mesmo que Eusébio pegou e citou todo esse texto. Mas tem muito texto aqui que eles escreveram por conta, que estão aí traduzidos para os nossos idiomas. Eles, além de escreverem as cartas deles, eles eram responsáveis também por fazerem cópias dos evangelhos. Não tinha copy-paste, copiar-colar no Word, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, não tinha isso. Então eles tinham que escrever em papiro ou em algum papel especial, alguma coisa, era uma coisa muito meticulosa. Tá? Depois, investigando os evangelhos, eu dedico uma aula inteira só para mostrar se existe alteração ou não nessas cópias entre um aluno e outro. Tal. É bem interessante de ver depois. Mas veja só, né? E aí, acredita, quem será que está nesse último círculo aqui, né? Quem vocês acham que está aqui nesse último círculo? Quem será que é? Depois desses defensores da fé que fizeram tudo isso, quem será que são os próximos, né? Alguma dica? É isso aí. Somos nós mesmos. Aqui eu cito mesmo João 21, 24, e eu estou dizendo aqui, dá testemunho é o mesmo versículo que eu citei antes, tá? Então, se acertou, próximo da lista somos, né, nós. Olha aqui Efésios 4, de 11 a 13, né? Aqui que eu quero chegar na aula de hoje. Tchan, tchan. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então aqui ele está falando de dons. Então nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é mestre, e assim por diante. E que bom que tem essa diversidade, que ao mesmo tempo somos únicos, cada um para Deus, mas cada um de nós tem um dom diferente. Ótimo, ele está falando aqui da formação do corpo de Cristo, da igreja em si. Tá? Aí, eu cito esse versículo, beleza. E aqui você acertou, são os defensores contemporâneos mesmo, somos nós, né? Não poderíamos ficar, você jamais poderia dizer, me inclui fora dessa. Não dá, né? Você tem que estar dentro dessa, não tem como. Né? Então tá, agora, veja aqui que ele fala, alguns para apóstolos, né? Eu estou sublinhando algumas palavras aqui, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, justamente para falar essa diversidade. Aqui não está dizendo todos apóstolos, todos profetas, todos. Tudo bem até aqui? Está aqui a ideia. Agora, eu vou citar outro versículo agora para vocês. 1 Pedro 3, 15 a 16. Veja só o que está escrito aqui, ó. Alguns de vocês estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Engraçado, do mesmo jeito que tem alguns para apóstolos, outros para profetas, outros... Será que está certo isso aqui ou não? Tem alguma coisa errada aqui ou tudo bem, está certo como está assim? Na realidade, isso aqui não existe. Eu pus para enganar vocês, peguei. Né? Desculpa, mas é isso, é para levantar isso mesmo. Você falou certíssimo. Isso todos estejam sempre preparados. Ele não está dizendo alguns estejam preparados, outros estejam. É todos.